Bola cantada. Mauro Cid delata Bolsonaro, ex-comandante da Marinha, e poupa o Exército. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. No final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 21 de setembro, são agora 5h20 da tarde, e esta quinta-feira foi marcada pela vazamento a notícia de parte da delação premiada de Mauro Cid à Polícia Federal. E nessa delação premiada, Mauro Cid confirmou, ou teria confirmado, que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre um plano de dar um golpe de Estado, tentar reverter o resultado eleitoral das eleições de 2022. E que nessa reunião, somente o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria aceitado embarcar nessa trama e colocado as tropas da Marinha à disposição. O Almir Garnier, ele foi nessa reta final dos últimos comandantes militares de Bolsonaro, talvez aquele aparentemente mais próximo ideologicamente do Bolsonaro. Tanto que ele não participou da troca de comando. Ainda antes da posse do Lula, houve a troca de comando, das Forças Armadas, e o almirante Almir Garnier, não participou da troca de comando da Marinha antes da posse do Lula. Esse teor da delação, a tal minuta teria sido entregue ao assessor e o Cid disse que participou da reunião e tal, é algo que eu já cantei nesse vídeo que está passando aqui na tela. Que o Cid iria delatar muito o entorno mais próximo de Bolsonaro, iria poupar muitos dos seus colegas de farda, principalmente do Exército, principalmente os mais estrelados no ombro ou os que têm mais falos no braço. E há toda essa tentativa de tentar separar o Exército desse golpismo que assolando o Brasil. Seja o golpismo de fato ou o golpe do golpe, a narrativa de golpe, o medo, semear o medo do golpe e, inclusive, naturalizar os militares na política brasileira, tendo essa coisa de militares sensatos, democratas, militares não sensatos, etc. E há hoje uma naturalização dos militares na política. Na delação do Mauro Cid, ele descreve que procurou, que conversou e tal. A primeira notícia que saiu disso foi do repórter jornalista Aguirre Talento, do UOL, e que teria essa minuta do golpe, da reunião do Bolsonaro, etc. Mas há aí uma clara tentativa nesse sentido de poupar outros militares. Não estou dizendo que a delação do Cid é falsa, é mentirosa, mas dizer, por exemplo, ele não entregar comandantes do Exército nessa trama, há uma clara tentativa de poupar os militares verde-oliva. Os patriotários acamparam por meses na frente dos quartéis do Exército Brasileiro espalhados pelo Brasil. E os comandantes de batalhão do Exército, quer que seja, permitiram esses acampamentos. Não dá para separar Bolsonaro dos militares, não dá para dizer que Bolsonaro corrompeu os militares. Bolsonaro é militar. Bolsonaro teve sua candidatura lançada como presidente da República ainda em 2014, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. E tem vídeo disso aqui no YouTube, você pode procurar. Então, Mauro Cid
ele faz essa delação, ele complica o Bolsonaro ainda mais, mas há aí uma clara tentativa de poupar outros milicos, outros militares. Por exemplo, aí já sai a informação que a CPI deve iniciar Bolsonaro por ameaça golpista, além dos depoimentos que a CPI colheu, enfim, aí essas delações de Mauro Cid, essas coisas de Mauro Cid, mas tem aqui a informação que, dada pela Mira Leitão, de que os militares querem expulsar os integrantes golpistas das Forças Armadas. Depois de terminar isso, se você voltar no outro vídeo, você vai ver que eu já mencionava algo desse sentido, já tinha essas notícias, que são os próprios militares que soltam esse tipo de coisa, né? Que há uma reação do Exército sobre a delação do Mauro Cid e o plano golpista de Bolsonaro, né? De que o Exército não gostou, que entende que há desgaste para as Forças Armadas e que as Forças Armadas vão agir. Já nesse outro vídeo que eu citei, que os militares fizeram meia-culpa, seja com relação ao Mauro Cid, seja com relação aos acampados, esse tipo de coisa, enfim. A defesa do Bolsonaro disse que a conversa nunca teve nada demais, que estava tudo dentro da lei, que estava apenas uma conversa sobre questionar artigos da Constituição. Primeiro que você não vai questionar artigo da Constituição com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não têm que opinar sobre Constituição. As Forças Armadas não têm que opinar sobre política. E está aí a grande sacada de todo esse envolvimento das Forças Armadas com relação à política brasileira, que vem lá desde aquelas coisas de 2013, depois do golpe de 2016, que é essa naturalização. Não tem que conversar com militar. Militar não tem que falar sobre política, nem internamente, nem publicamente. Independente do que ele fala, eu concorde ou não, não importa. Militar é agente de Estado, é parte do trampo, é parte do ofício, não tem que falar. Os patriotários, os birulitos estão cagota no Twitter, soltando um print de o que seria uma nota do advogado do Mauro Cid, do César Bittencourt. E aí está tudo digitalizado, não tem nem assinatura, nem nada, enfim. Mas eles estão dando com uma nota como verdadeira. Eu, particularmente, antes de gravar esse vídeo, procurei se essa nota foi citada em sites e tal. Eu, particularmente, eu não achei. E aqui eu não estou dizendo que nenhum site de notícias deu. Mas eu não achei. E isso é fato noticioso, principalmente nesse contexto desse dia 21 de setembro. Essa nota ela deveria ter sido noticiada, mas eu não encontrei. E, repito, não estou dizendo que ela não é verdadeira, mas que eu não encontrei. E sobre o teor da nota, os biruliros estão todos ensandecidos, dizendo que o advogado do Mauro Cid negou a delação e tal, mas não é nem isso o texto que está circulando, e o texto dessa nota está dizendo. Veja, o que é que diz a nota? Ela tem um parágrafo só, então eu vou ler a nota na íntegra. A defesa constituída de Mauro César Barbosa Cid, em razão das matérias citadas na imprensa através do UOL e O Globo, e demais veículos acerca de, aspas, possíveis reuniões com a cúpula militar para avaliar golpe no país, fecha aspas, vem a público informar que não tem os referidos depoimentos, que são sigilosos, e por essa mesma razão não confirma o seu conteúdo. Os caras estão dizendo que a defesa disse que o vazamento dessa delação é mentira. Mas a nota não diz que é mentira. A nota diz que não tem essas delações, e convenhamos, isso é estranho, e que eles são sigilosos, ou seja, não pode comentar, inclusive, porque até se comentar cai o acordo de colaboração, delação premiada, etc. E que não confirma o seu conteúdo. Não confirmar pode parecer, mas não é o mesmo que negar o seu conteúdo. Não confirmar não é o mesmo que negar. Negar é negar. Disse não. Você disse isso, não posso confirmar isso. Não confirmo. A defesa, sendo essa nota verdadeira, não negou a delação do Mauro Cid. Mauro Cid incriminou mais Bolsonaro, lascou mais Bolsonaro. Esse cara da Marinha, o Almir Garnier, ele aparentemente vai como um militar de alta patente que pagará por toda essa confusão, essa trama política militar que
ensejou, ensaiou, narrou, alardeou um golpe de Estado. É evidente quando eu digo que os militares não queriam dar golpe, que o golpe, a narrativa de golpe, não significa dizer que se o cavalo passasse selado, eles não montariam nele e seguiriam. Não é nada disso. Mas a lógica deles era entrar na política, naturalizar-se na política, ditar os rumos da política. Tem militares entrando na estrutura do Estado brasileiro quase todo, assessorando o judiciário, etc., um monte de coisa, e agora com mandatos eleitos para o povo. Tá topado. Tem vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, todo milico. Aí agora, nesse momento, nesse caso específico, eu estou citando milico tudo, polícia militar, etc. Por quê? Para as Forças Armadas, polícia militar não é nada. Eles não consideram nem polícia militar como militares. Militares são apenas as Forças Armadas. E o almirante Almir Garnier pode ser, deve ser, talvez o único grande graduado mesmo a pagar o pato de toda essa fuleiragem dos militares se metendo na política e que usaram o Bolsonaro como espantalho. Talvez o Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, também sofra algum tipo de implicação dessas coisas das joias, etc. Mas o fato concreto é, teve essa discussão sobre golpe, porque o fato do Bolsonaro ser um espantalhão não quer dizer que ele não topasse. Ele tenta para os caras, me socorram, vamos lá, vamos continuar brincando aqui de eu ser presidente com a anuência de vocês, vamos tomar o poder de fato, etc. E aí os militares não entraram nessa seara. Primeiro porque não havia conjuntura internacional para fazê-lo. Se fizesse, o Brasil, eles ficariam isolados politicamente e geopoliticamente do Brasil de 2022, 2023, enfim, não é o Brasil de 1964 mais. Outra coisa que é uma divisão concreta na população brasileira, etc. E aí não teria muita margem. A imprensa como um todo não apoiaria esse tipo de coisa, pelo menos a grande imprensa não daria apoio como deu em 64. Boa parte do capital brasileiro, dos mais ricos do Brasil também não daria apoio, etc. E no limite, nunca foi esse o objetivo final dos militares. Mas é isso, essa primeira coisa, essa informação de delação premiada de Maurício de Piçaí, vem dentro do que eu falei no outro vídeo, que isso é uma bola que eu estou cantando há muito tempo, né, sobre essa coisa do Mauro Cid. Ele vai incriminar Bolsonaro, o entorno de Bolsonaro, pode vir aí um ou outro militar graduado. A gente sempre precisa lembrar que um dos lemas das tropas especiais, Forças Armadas, etc., é qualquer missão, a qualquer tempo, a qualquer custo, de qualquer maneira. Enfim, estou aqui porque der e vier. Então vai ter algum militar que acolá mais graduado aqui que vai responder de alguma forma isso, mas o grosso do exército está poupado, como eu disse no outro vídeo. Está tudo dentro do jogo sendo jogado, que os militares estão fazendo em relação a essa confusão, descartando o Bolsonaro já está descartado por eles, e algum vai ali para fazer esse velho migué, para tentar criar a narrativa, criar essa narrativa de que os militares estão separando o joio do trigo. Aqui no limite, é tudo farinha do mesmo saco.